Hey, what's up guys? This is Mika from BCG Workshop. A lot of you guys have been asking me how I create PBR textures. So in this P3 lesson, I will teach you how to create a full PBR material inside Substance Designer. And as a bonus, I will show you how to export those maps and also how to import and apply to our shader ball inside Unreal Engine. So let's dive into it. Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é ir em Arquivo ou File, New Substance. O programa vai nos perguntar então qual workflow que nós vamos trabalhar. A Algorithmic deixou alguns templates prontos para a gente escolher, dependendo o que a gente vai criar dentro do Substance. O workflow que a gente vai trabalhar, como a gente vai finalizar o material dentro da Unreal Engine, nós vamos utilizar então o Physically Based Metallic Roughness, que é mais indicado para as engines real-time, como Unreal e Unity. Se por acaso você trabalha com V-Ray ou Corona, ou algum desses renderizadores offline, o indicado é que você trabalhe com o workflow Specular Glossiness. No nosso caso, a gente vai no Metallic Roughness. No nome do gráfico, vamos ser bem claros aqui, eu vou colocar o nome de material. E a resolução, por enquanto, a gente pode mudar conforme a gente for trabalhando. Por enquanto, eu vou deixar em 2K. Aqui no Graph Outputs, a gente consegue ver que nodes o Substance vai criar para a gente. Então, a gente tem um Base Color, um Normal, um Roughness, Metallic e o Height. Esses são os outputs que o Substance vai criar. São os nodes que ele vai exportar para a gente quando a gente terminar o material. Então, feito isso, clicamos em OK e ele criou o nosso primeiro gráfico. Essa aula é super básica para quem está iniciando no Substance ou quem gostaria de começar a usar o Substance e não faz nem ideia de como funciona. Então, esses são os nodes que o Substance criou para a gente. Esses são os nossos outputs. Esses mesmos outputs, eles ficam aqui no nosso gráfico, que a gente renomeou para material, né? Então, se a gente clicar na flechinha, a gente consegue ver que os nossos outputs também estão aqui. A gente precisa salvar esse gráfico, salvar esse arquivo que a gente começou a trabalhar aqui. Como é que a gente faz para salvar? O Substance funciona da seguinte maneira. O que a gente criou foi um gráfico, onde a gente tem o nosso nome material e os outputs. A gente pode criar e ter diferentes gráficos dentro de um mesmo arquivo. Esse arquivo é chamado de package e a gente pode ver que está unsaved aqui em cima. Então eu vou clicar com o direito, vou dar um save e vou colocar o nome de package. Se a gente for lá no desktop, está aqui o nosso arquivo, package.sbs. Bom, dentro desse meu package eu posso ter diferentes gráficos. Se eu quiser criar mais um gráfico, eu posso clicar com o direito em cima do package, vou em New, novo Substance Graph. Vou colocar aqui material 2, dou um OK. E ele criou então 2 gráficos diferentes. Como é que eu faço para entrar e sair desses gráficos? Dá um clique duplo e ele abre o gráfico. Se quiser renomear, clica com o direito ou aperta F2 e dá para renomear. Toda vez que a gente faz uma mudança em qualquer coisa ou qualquer gráfico, o nosso package precisa ser salvo de novo. Então, a gente pode ou clicar com o direito, apertar Save, né, ou Ctrl S, ou simplesmente clicar nesse botãozinho aqui em cima. Ele vai salvar o nosso package. Se a gente fechar ele, Close, o Substance fechou nossos gráficos, não tem mais nada para trabalhar aqui. Eu posso então ir lá em File, Open, está lá meu package no meu desktop, eu dou um Open, ele vai abrir novamente todos que a gente salvou dentro do package. Próximo passo, então, é começarmos a criar as nossas texturas, né? Eu vou pegar um node qualquer aqui da nossa library, vou puxar esse Bricks 2. Tanto faz, é só para mostrar para vocês como é que funciona essa questão da saída e da entrada de cada node. Então, se a gente perceber aqui no Base Color, ele tem um node Input. E se a gente olhar esse Brick 2, ele tem um Output.
Então, logicamente, a gente vai pegar o output, vai pegar essa bolinha aqui e vai conectar no input. Então, a saída foi conectada na entrada. Automaticamente, a gente já está visualizando o nosso mapa aqui na viewport, né? Se caso você não estiver visualizando o mapa na viewport, você pode clicar com o direito em qualquer lugar da área do grid e clicar em View Outputs in 3D View. Ele vai atualizar todos os canais aqui na viewport. A gente também está vendo esse mapa selecionado nessa visualização 2D. Né? Isso que é bem interessante também. A gente tem o 2D e o 3D dentro do mesmo software. Bom, basicamente, os nodes funcionam assim, input e output. Alguns nodes terão entrada e saída. Eu vou carregar um levels. Para quem não sabe, eu apertei barra de espaço, ele traz o menu Search. Então você pode carregar qualquer coisa por aqui. Por exemplo, se eu quiser carregar um Grunge Map, eu só apenas digito Grunge, ele vai me mostrar todos os mapas baseado no que eu escrevi aqui. Eu posso simplesmente clicar e ele vai carregar aqui. Então eu criei um Levels porque o Levels ele tem um input e um output. O Levels funcionaria da seguinte maneira. Eu pego a saída e ligo na entrada, pego a saída e ligo na entrada. E esse node, Levels, faz alguma função. No caso, Levels é como o Levels do Photoshop, né? Ele vai fazer uma função de mexer nos claros e nos escuros da imagem, né? Mas basicamente para vocês entenderem como funciona input e output de cada node. Então, basicamente a gente pode criar dois tipos de materiais, né? Os dielétricos e os condutores. Um condutor é um metal e um dielétrico seria um plástico. Então vamos criar então um material condutor, um metal. Vou deletar então esse bricks aqui, a gente não vai usar. Eu vou criar um uniform color, tá? Que é uma cor sólida. Aqui eu posso selecionar qualquer cor ou um grayscale. Eu vou selecionar uma cor qualquer aqui, tentar fazer um ouro aqui então. Vamos conectar no base color. Ok, a cor já apareceu aqui. O nosso normal map, por enquanto, a gente não tem nenhum normal, mas a gente precisa conectar um node aqui, senão a nossa visualização não vai ficar certa. Eu vou carregar um normal color. Vou conectar no input. A gente vai precisar de um roughness também. Eu vou carregar mais uma vez um uniform color. Só que dessa vez eu vou mudar para grayscale. Vou conectar aqui. Então eu já tenho um uniform color grayscale. Vou Ctrl C, Ctrl V. Vou conectar no metallic. Ctrl C, Ctrl V. Vou conectar no height. Então nós temos basicamente um material montado. É claro que alguns inputs precisam ser configurados, né? Como por exemplo o metallic e o roughness. No nosso caso, nesse workflow metallic roughness, o canal metallic vai controlar se ele é um condutor ou um dielétrico. Para a gente dizer para o substance que esse material é um metal, a cor que eu preciso colocar aqui é uma cor totalmente branca. Então a gente já consegue ver um ouro talvez. O canal roughness ele vai controlar o quanto esse material é fosco ou liso. Então se a gente puxar essa barrinha para cá, começa a ficar mais fosco. Quanto mais branco, mais fosco. Quanto mais preto, mais liso. O nosso normal, a gente não tem nada por enquanto. E quem define a cor do material nesse workflow Metallic Roughness é a cor do base color. Então, se a gente colocar uma outra cor aqui, a gente vai ver que o material vai mudando a aparência. Bom, basicamente, acabamos de criar um material, basicamente. A gente precisa ter certeza se esses canais, essas saídas, se a gente está visualizando elas corretamente nessa viewport 3D. Para isso a gente vai em Materiais, Default, Definitions e aqui nós temos os dois workflows. No nosso caso, a gente iniciou o projeto Metallic Roughness e ele já está como default aqui. Mas se por acaso você já usa o Substance e mexeu aqui na viewport, ele pode estar setado para Specular Glossiness, o que vai fazer com que o Substance nos mostre o material de uma forma
errada. Então, vale lembrar e conferir para que você selecione o workflow correto na viewport também. Bom, vamos renomear então Metal Gold. E o material 2 eu vou deletar. Vou salvar o meu package e basicamente o nosso material já poderia ser exportado e utilizado, mas a gente vai criar algumas variações para ter um pouco mais de graça, né, esse material. Então vamos lá, vamos começar pelo normal. Eu, por exemplo, eu tenho uma técnica que eu gosto de utilizar que é o seguinte. Eu carrego alguns materiais aqui, algumas texturas, desculpe. Por exemplo, clouds. Vou carregar aqui um grunge. Vou carregar um noise, um directional noise 1. Você vai colocar os nodes que você achar que são interessantes para o material que você está criando e vai deixar eles aqui, como uma forma rápida de testar as coisas. Então, eu vou mostrar como é que funcionaria essa questão do teste. Para a gente poder utilizar esses mapas em preto e branco, esses mapas grayscale no nosso canal Normal, a gente precisa de um node chamado Normal e ele tem um input e um output. A gente vai colocar no input e esse output a gente vai conectar lá no Normal, né? Então, olha, vocês podem ver que o nosso canal Normal já apareceu aqui embaixo. A gente pode ir testando rapidamente diversas texturas procedurais. A gente pode testar rapidamente diversos nodes e ver o que funciona melhor para o material que a gente está querendo criar. Então vamos começar pelo normal e vamos testar alguns outros canais. Então eu vou pesquisar alguns grunge maps e a gente vai testando e vai vendo o que funciona melhor. Eu vou mudar a mesh que a gente está vendo aqui. A gente está vendo um box, né? Se você clicar em Sim, diversas meshes diferentes para você visualizar o seu material, inclusive a matte ball deles, a shader ball deles. Deixa eu testar mais alguns para ter certeza. Olha, eu acho que esse vai funcionar. Eu vou deixar esses outros mapas que eu acabei de criar aqui, organizados aqui em cima. Se a gente quiser testar algum deles, eles já estão aqui. Para a gente definir a força desse normal map, a gente pode clicar no node normal e ele tem uma intensidade, né? No caso agora está em 1. Se a gente colocar aqui 0.5, vai ficar um pouquinho mais fraquinho. Vamos testar mais alguns mapas também no nosso canal Roughness, né? A gente pode variar o Roughness, tá todo lisinho, né? Eu vou tirar essa conexão aqui, vou deletar. A gente não vai mais utilizar esse Uniform Color por enquanto. E eu vou testar alguns mapas e a gente vai ver então qual deles fica melhor ou se nenhum deles vai ficar bom para imitar esse material dourado, né? Vamos conectar aqui no Roughness. Bom, pessoal, como esses mapas eles são preto e branco, né? A maioria deles tem um contraste muito alto. Seria interessante que a gente conseguisse controlar esse contraste da imagem, tá? Alguns nodes a gente tem essa possibilidade. A gente tem aqui o contraste, tem um balanço, né? Que basicamente é se ele é mais claro ou mais escuro. A gente pode tentar controlar por aqui, ou também a gente pode seguir uma técnica bem legal na construção desse controle, intensidade do material. Mais ou menos da seguinte maneira. Vamos criar mais espaço aqui para a gente trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu quero combinar esse node Uniform Color
com esse Grunge Map, utilizando um blend. Então, esse node, por enquanto, basicamente a gente vai conectar no foreground e no background. E a gente vai conectar esse blend lá no nosso roughness, tá? Como é que a gente vai usar esse blend, tá? Se a gente der um clique duplo nele, vocês podem ver que ele tem um blend mode aqui. Se a gente colocar no modo screen, por exemplo, ele vai pegar o mapa do foreground, vai colocar como screen em cima do background, né? Bem simples. E a gente pode controlar a opacidade desse mapa no opacity. Então, para mim, essa técnica funciona e é mais efetiva do que eu ficar tentando encontrar no mapa esse balanço de preto e branco. Colocar, por exemplo, 40% e eu ir testando outros mapas rapidamente com o meu blend. Então, eu posso ir conectando aqui, já vendo o resultado, rapidamente. Né? É importante que a gente tenha agilidade na criação do material. Então, eu vou tentar encontrar algum material, algum node aqui que fique interessante com esse material. Eu acho que esse pode funcionar. Vou deixar meus nodezinhos aqui. A gente pode variar todos os canais. A gente pode criar esse tipo de variação para todo mundo. Mas que já dá para vocês terem uma noção de como é que o Substance funciona. Então, a gente criou uma cor para o Base Color. A gente criou um canal normal, né? A gente criou um blend e a gente conectou dois nodes, um Uniform Color embaixo e um Grunge Map em cima. A gente reduziu um pouco a intensidade no opacity. Como esse material é um condutor, o Metallic é totalmente branco. Esse canal a gente não vai mexer. E o Height a gente pode utilizar da seguinte maneira. A gente vai carregar o node Normal to Height e vai conectar o nosso Normal aqui. Então ele vai criar para a gente automaticamente o nosso canal de altura, né? Esse node a gente não vai mais precisar. Eu vou deixar o nosso height aqui junto com o normal, só para não ficar essas conexões passando uma por cima da outra, tá? Então eu mudei um pouquinho a ordem aqui. Bom, pessoal, esse material é super básico, né? E eu acho que é melhor a gente parar por aqui na criação e seguir em frente, né? Lembrando que é um tutorial super básico para quem está iniciando. Bom, na hora de exportar meus mapas, relembrando, quem que vai ser exportado aqui? São os outputs, são esses caras aqui. Para a gente mudar a resolução desses mapas na hora da saída, se você der um clique duplo no grid, ele vai abrir as propriedades do nosso gráfico. Aqui em Base Parameters, a gente tem a resolução, né, que é 2K. Se a gente colocar aqui para 12 por 12, ele vai mudar para 4K. O mapa é enorme, né? E a gente pode dar um zoom que não vai perder qualidade. Vocês podem ver que o mapa é super detalhado. Eu vou exportar em 4K, mas nem todos os projetos têm necessidade desses mapas tão grandes, né? 4K é um mapa bastante grande para uma engine real-time, né? Bom, basicamente o nosso material está setado e a gente vai então exportar esses mapas. A gente vem nesse botãozinho aqui, Export Outputs. Eu vou salvar no meu desktop mesmo. O formato que eu vou salvar vai ser JPEG mesmo. Eu vou dar um Export Outputs. Basicamente é isso, ele vai salvar esses mapas para mim. Export Done. Eu vou lá no meu desktop conferir se os mapas estão certinhos, tá? Então aqui estão os nossos mapas. O Base Color, desculpe. Temos o Height, temos o Metallic, temos o Normal e temos o Roughness. Esses mapas são os mapas que a gente vai importar lá na Unreal e vai montar o nosso shaderzinho na nossa Shader Ball. Bom, pessoal, eu já tenho a minha cena setada aqui na Unreal Engine com a nossa Shader Ball. Né? Eu não vou entrar em detalhes em como essa cena foi criada, isso vai ficar para um outro curso. Vamos lá, eu vou então criar uma nova pasta, New Folder, e vou colocar o nome de SD, Substance Designer, Metal Gold Textures. Né? Eu vou entrar nela,
Vou vir aqui no Import. Então, vou lá no meu desktop. Vou importar meus mapas. A gente precisa criar, então, um material para poder aplicar essas texturas, né? Então, a gente vai clicar com o direito, New Material, né? E eu vou chamar ele de Metal Gold. Vou dar um clique duplo. Ele vai abrir para mim, então, a aba de materiais. Deixa eu minimizar um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar o que está fazendo. A gente precisa, então, selecionar a nossa malha. Eu vou pegar todas as meshes da nossa Shader Ball e vou aplicar esse material Metal Gold na nossa bola. Para isso, a gente clica no material e clica nessa setinha nas propriedades do objeto. A gente vai começar a conectar os mapas um por um. O nosso Base Color, né? Se a gente clicar em Apply, ele já vai atualizar aqui para a gente. A gente vai pegar o nosso Normal, vai conectar no Normal. A gente vai pegar o nosso canal Metallic, que basicamente é uma cor branca, vai conectar no Metallic. Podem ver que o material já ficou reflexivo. A gente vai pegar o Roughness, vai conectar no Roughness. Já está ficando com o aspecto do nosso material. Deixa eu organizar aqui, que eu quero comentar com vocês uma coisa muito importante. Esse canal Roughness, também o Height, que é o de altura, para eles funcionarem da maneira correta aqui dentro da engine, eu preciso dizer para Unreal que esses mapas são lineares. Automaticamente a Unreal está aplicando uma correção gama de 2.2 em cima dos mapas. Então eles estão ficando com aparência um pouquinho diferente do que a gente setou lá no Substance, né? Então para isso a gente dá um clique duplo na textura, ele vai abrir em uma nova aba a nossa textura. E a gente vem aqui nas propriedades, nos detalhes da textura e desmarca o sRGB. Ok, dá um save. Vou fazer isso também na textura de Roughness. Desmarco o sRGB. Dá um save. Vou voltar lá no meu material. Houve um erro aqui. Se você já fez a conexão e mudou o sRGB, o Unreal dá esse erro. Mas na verdade é só você desconectar e conectar de novo o mapa. Ele vai corrigir esse erro. Agora o nosso mapa já está bem mais parecido ao que a gente fez lá no Substance Designer. Para a gente usar então o nosso canal de altura, basta a gente conectar ele no World Position Offset. E é isso, pessoal. O nosso material está montado com os mapas que a gente exportou do Substance. A gente consegue ver o preview aqui. Então vamos salvar, vamos aplicar. Ele vai atualizar a nossa Shader Ball aqui na Viewport. E aí está o nosso material aplicado na nossa Shader Ball. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi super básica. Lembrando que a parte do Unreal é apenas um bônus. É só uma pequena provinha dos próximos cursos que virão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que foi uma aula rápida e básica, né? Mas para quem está iniciando já faz uma certa diferença. Um abraço a todos, peço que se inscrevam no nosso canal do YouTube, a gente vai estar colocando bastante material nas próximas semanas e um abraço para vocês, espero vocês nos próximos cursos.